Muito bom dia, minha gente. Sejam todos bem-vindos à live para a missão Hakuto, né? A SpaceX, né? Que vai então levar a sonda japonesa em direção à Lua. Meu nome é William Pessoa e vocês estão aqui ao vivo no nosso canal Matemática com Will.p no segmento UP em Space. Lembrando que o lançamento hoje está previsto acontecer às 4h38 no horário de Brasília, direto então do complexo de lançamento número 39, não, número 40, no Cabo Canaveral, na Flórida. O lançamento então será feito pela SpaceX, pelo Folcon 9. Então, essa missão tem como objetivo, né, de levar então aí a sonda da JAXA, né, a Lunar Rover, a Lua, né, que vão então fazer estudos da superfície lunar. Além disso, vai ter uma câmera canadense, né, um rover aí dos Emirados Árabes, né, também, e uma CubeSat, né, chamada Lunar Flashing, que é da NASA, tá? Então, o total aí de massa aí da nossa carga de hoje, então, é de aproximadamente aí 350 quilos de massa. Lembrando que também mais tarde, a partir do meio-dia e meia, vamos ter live aqui também no canal, nesse mesmo segmento, levando para vocês, então, a missão Artemis 1, né, o retorno então, da cápsula Orion. Então, vocês vão acompanhar aqui a partir do meio-dia e meia, aí então o retorno da cápsula Orion, certo? Então, depois de muitos adiamentos, hoje finalmente vai sair então a missão Ispace. Certo? Então, estamos aguardando. Então, lembrando vocês aí que não se esqueçam de deixar o seu like, sua inscrição, se você não é inscrito, e de compartilhar essa live. É o nosso objetivo, então, nesse canal, o nosso segmento aqui em Space, é de permitir todas as missões aí de lançamento de foguetes, né? Que a maioria gosta, né? Então, o nosso objetivo principal é este, né? De passar aí todas as missões do que era feito na Twitch, agora está sendo feito no YouTube para vocês. Lembrando que não só no lançamento de foguete que nós, né, trabalhamos aí nas lives, né? Nós também fazemos lives de programação em Python, né? Geralmente nas sextas-feiras aí, a gente vai trazer agora, já nessa semana que vem aí, a exercícios, né? Para a gente poder então fazer a resolução de exercícios em Python, né? Em live. E também vamos começar a trazer para vocês também exercícios aí então de cálculo, né? Base de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, né? Para vocês então, aí que está no nível superior, né? Para se familiarizar aí com os cálculos, né? Para você que quer ingressar aí no nível superior. Lembrando também, nós aqui no canal, nós sempre temos aí na parte de preparação aí também, para mais voltado para o Enem, né? Mas também agora voltado para a UERJ, né? Fizemos a prova agora recente da UERJ, né? Sempre trazendo aí umas correções de provas então para vocês também no canal, né? Como eu falei, então o canal foi criado recente, né? Tem um ano de idade, o canal, aqui no YouTube. E aí aos pouquinhos, então, a gente vai trazendo para vocês aí o melhor da matemática, o melhor da área espacial e da programação também. Dentro de instantes, vai então iniciar a nossa transmissão em conjunto lá com a SpaceX. A missão então Ispace Hakuto
RM1. E não esqueça que, lembrando que a partir do meio-dia e meia, nós vamos acompanhar então o retorno do Orion, certo? Então, só estamos aguardando aqui, então, mais uma vez, né? Vamos ter aí o Japão indo para a Lua, né? Primeira vez. Tivemos aí essa semana também a primeira missão feita pela SpaceX, da concorrente, né? A OneWeb, o lançamento aí, a colocação em órbita de mais novos 40 satélites de internet da OneWeb, foi feito então aí pela SpaceX. E foi transmitido aqui para vocês ao vivo, né? O vídeo da live, então, está aí no nosso canal, né? Se quiser depois assistir, tá lá, salvadinho lá para vocês. Então vamos aproveitar, enquanto não começa a nossa transmissão, ó, vamos aproveitar e vamos revisar aí então a programação desta semana, né? Que se inicia hoje. Aí então temos a missão Hakuto-R, né? Com a Folcon 9 daqui a pouco, muitos instantes. Logo depois, vamos acompanhar então a partir do meio-dia e meia, então, o início do retorno, então, do Orion à Terra e com seu splashdown, o toque na água. Dia 13, teremos aí duas missões, né? Dia 13, programadas aí duas missões. Primeira missão, então, do Electron, né, da Rocket Lab em solo americano, né? Que agora a empresa Rocket Lab, né, transferiu então a sua operação para o estado da Virgínia, né? Por isso o nome da missão é Virginia Explorers Lovers. O horário, então, da nossa live do dia 13 será a partir das 7h40 da noite. Vai estar tudo direitinho para vocês lá no nosso Instagram, né, os avisos de live, tá? E também no Discord, né? Se tiver Discord aí também, né, os avisos também sempre vão estar. No dia 13 também, a princípio, aí vamos ter também a missão com a Alien Space, levar então aqueles satélites, mais dois satélites do mundo da constelação do Galaxy, né? Dessa vez será a vez do Galaxy 35 e Galaxy 36. Também nessa semana que vem, dia 14, teremos aí a missão Zuc 2 Demo Flight, né? Teste de voo então da Zuc, da Land Space. Programado para acontecer aí por volta das 6h30 da manhã, no dia 14. Dia 15, já temos aí missão confirmada da Folcon 9, né? Com a nossa satélite então, do JPL, SWT, Surface Water and Ocean Photography. Então, a satélite aí vai estudar a parte de topografia, né, oceânica, a parte então do oceano, né, SWT. Dia 16 também está praticamente confirmado aí, né, a missão também de Falcon 9 da SpaceX, com a missão O3B M-Power 1. Dia 18 também, praticamente confirmado, aí só falta saber o horário, né? Vamos ter aí a missão do Transporte 6, né, em direção então à Estação Espacial Internacional, né, com o Falcon 9 aí, e a Dragon. No dia 20,
Teremos aí também mais uma missão com a Ariane Space, dessa vez com o veículo VHC, levando então a constelação da Pleiades, Neo 5 e 6. Tá, então esse é um pouquinho da programação da semana, né? Lembrando que sempre aí pode haver modificações, né? Então, só vocês ficarem ligadinhos aí no nosso canal e ativar então o sininho de notificações para não perder nenhum detalhe das missões, né? Dentro de instantes, vamos iniciar então a nossa transmissão em conjunto lá com a SpaceX. Então, nesse momento, então, são 4 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília, estamos ao vivo. Lembrando que eu faço live também na Twitch, né? O nome tá aí, né? Do PTV. Lá na Twitch, geralmente eu costumo fazer lives de jogos retrô, né? Jogando um pouquinho com vocês, né? De jogos clássicos. E jogos também de, às vezes, aí de Mario modificado. Né? Então tá tudo pronto aí para o lançamento, lembrando que hoje vai, né? São Hakuto, depois de vários adiamentos. Tivemos aí ao longo, desde o início do mês. Hoje finalmente vai sair. Tá lembrando que o lançamento previsto para acontecer aí às 4h38 da manhã, no horário de Brasília. 7h38 então da manhã, no horário internacional. Né? Então, se caso tiver algum problema, então a nova atualização, nova data de lançamento será para o dia 12. Mas aí por volta desse mesmo horário aí, 7h31, no horário internacional. Né? 4h31 no horário de Brasília. Certo? Então, estamos aguardando então o início da transmissão. Vamos acompanhar então juntos, ao vivo, então a missão Hakuto. Lembrando já de deixar aquele like, né, e de se inscrever no nosso canal. Então essa nossa missão vai até a Lua de novo. A Lua de novo, dessa vez com o Japão. Mas quem ele vai levar então vai ser o Folcon 9. E lembrando que talvez aí entre o dia 14 e o dia 21, vamos ter aí o primeiro lançamento comercial. Será feito um veículo sul-coreano aqui no Brasil, na base de Alcântara. Previsto aí a janela de lançamento dos dias 13 e 21 de dezembro. Então, nossa primeira missão aí, né, de comercial no Brasil. Lançamento tão de foguete aqui no Brasil. Não percam. Todos os detalhes, então, serão depois colocados nas nossas redes sociais aí, né? Também está na aba do nosso canal. Agora a gente está no Twitter, no Instagram. Já já, então, vamos iniciar a nossa transmissão ao vivo, direto então do Cabo Canaveral, na Flórida. Um complexo de lançamento número 40.
dentro de instantes. Então, por questão climática, hoje está tudo normal para o lançamento. Não tivemos nenhum aviso, então, de probabilidade, né, para o momento. É tudo normal para o lançamento de hoje. Então, o lançamento será feito daqui a 28 minutos. Faltando então 28 minutos para o lançamento no horário programado. Dentro de instantes aí, então vamos iniciar nossa transmissão ao vivo. Estamos aguardando, então. Nós estamos aguardando, então, o início do contato lá com a SpaceX. Então, lembrando que o objetivo, então, do segmento do nosso canal, né, do IPTV em Space, é trazer todo o conteúdo para vocês aí dos principais lançamentos, das principais missões aí ao redor do mundo, da Índia, da China, do Japão, Coreia do Sul, né, não importa qual país ou região, se for a Rússia, né, não importa. É importante, então, a gente trazer para vocês aí o melhor conteúdo, então, das missões. Se tiver duas ao mesmo tempo, também vamos trazer duas ao mesmo tempo, como a gente já aconteceu algumas vezes lá no canal da Twitch, né, que a gente fazia lançamento lá, mas agora a gente faz nossas transmissões por aqui no YouTube. Quatro horas e 12 minutos no horário de Brasília, acompanhando ao vivo então a missão Ispace. Ispace Hakuto-R. Vamos só aguardando então contato então com a SpaceX. Lembrando que o objetivo dessa missão da SpaceX é levar aquela sonda japonesa até a Lua, né, onde tem o rover aí do Emirados Árabes, né, que vai então fazer, além de uma câmera canadense e o satélite Cubo, do tipo Cubo, da NASA. Total então da carga aí de 350 quilos. Já vão deixando aí seu like, esqueça aí de compartilhar também a live. Nossa segunda live, então, do segmento Inspace.
Estamos só aguardando, então, contato lá com a SpaceX. 4 horas da manhã e 14 minutos. Faltando, então, aí pouco tempo para o lançamento. O lançamento programado para acontecer aí às 4h38 da manhã. É 23 minutos. É 23 minutos. Fala, depois. Seja bem-vindo. Bom dia. Nós estamos aí, então, acompanhando o segmento aí, então, do nosso canal. E o PTV Ispace. Estamos só aguardando, então, o contato lá com a SpaceX para iniciar, então, a nossa transmissão. O horário do lançamento está programado aí para acontecer aí às 4h38 da manhã, né, pelo horário de Brasília, direto do complexo de lançamento número 40, em Cabo Canaveral, na Flórida. Lembrando aí que mais tarde, a partir do 12h30, vamos ter live também no canal, onde vamos acompanhar então o retorno da cápsula Orion. Aí então com toque na água, né? Vamos trazer aí tudo para vocês ao vivo. Para quem não sabe, né, também, entre os dias 14 e 21, aí, provável a janela de lançamento, né, da primeira missão comercial do Brasil, que será feito na base de Alcântara, né, pelo veículo sul-coreano. Então, vai ter um lançamento sul-coreano feito no Brasil, no solo brasileiro. Está previsto entre os dias 14 e 21 de dezembro aí a janela de lançamento. Né? Isso vai depender tudo então aí da questão do clima, né? Mas o veículo já está a caminho. Deve estar chegando já por volta de 6 dias. Viu? Faltando então 20 minutos para o lançamento. Estamos aguardando então o início da transmissão. Lembrando, né, que aqui no nosso canal, né, para quem aí já conhece, quem está chegando aí, no nosso canal aqui também nós temos lives de matemática, né, que eu sou professor de matemática, e também temos lives de programação baseadas em Python. Então, já tivemos aí uma série de exercícios de parte básica de Python, também nosso projeto de estatística que terminamos na última sexta-feira, a parte da plotagem do gráfico. E então, na próxima semana, vamos iniciar aí novamente então, a parte de resolução de exercícios com Python, né? Vou selecionar, então, umas listas, né, de exercícios que tem por aí, né, de universidades e tudo mais, né? Selecionar algumas delas que seja aí
nível básico para o intermediário, né, para a gente poder fazer então a resolução dela. Além, claro, também das listas também, né, que tiver por aí, de cálculo, né, se vocês tiverem aí listas de cálculo, álgebra linear, né, assim, né, basta mandar então fotos através do meu DM, então, do Instagram, e aí então a gente vai selecionando e resolvendo ela. Fora então exercícios, e assim ao longo das semanas, assim, a gente vai também trazendo para vocês do ensino médio, né? Já temos 2 aí, né? Fazendo aí parte de conjunto. A ideia então é fazer mais desse tipo, né? Você também pode mandar também. Iniciamos então a contato com a SpaceX. Vamos começar então a nossa transmissão da missão Hakuto. Estamos ao vivo agora, nesse exato momento, 4 horas e 21 minutos no horário de Brasília. Então, estamos trazendo para vocês aí a missão Ispace Hakuto-R. Neste momento, então, estamos ao vivo. Então, estamos ao vivo aí, já então, com a nossa transmissão. Vamos ver qual é SpaceX. Faltando então aí pouco tempo, aí 15 minutos. On your screen is a live view of Falcon 9 awaiting E aí, its portanto, 2:38 a.m. Eastern Time launch from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Space Force Station. Good evening and welcome to our 56th launch of 2022, covering the Ispace Mission 1 for our customer Ispace. My name is Jesse Anderson and I'm a production engineering manager here at SpaceX, joining you from our headquarters in Hawthorne, California. Now today we will be launching Ispace's Series 1 lunar lander towards the lunar surface, marking the first privately funded commercial mission to the moon. Ispace is a commercial lunar transportation company focused on designing and building lunar landers and rovers in order to bring customer payloads to the moon and lunar orbit. Ispace participated in the Google Lunar X Prize race, and their team named Hakuto was selected as one of 5 finalists. Today's launch is part of the Hakuto-R program, which is one of 2 missions, with Mission 2 tentatively planned for 2024. Hakuto means white rabbit in Japanese folklore. It is said that a white rabbit lives on the moon.
duas The missões, uma R in desse ano Hakuto-R e a stands outra for só em reboot, 2024. in the spirit of re-energizing our motivation and drive toward our goal. In addition to the Ispace Series 1 lunar lander, we have NASA's Jet Propulsion Laboratory's lunar flashlight on board the second stage today. Lunar flashlight will be the first planetary spacecraft to use a new kind of green fuel, in addition to being the first mission to use a 4-laser reflectometer to look for water ice on the moon. Now, we'll have more about today's payloads a bit later in the webcast. Now, currently, weather is green and looking good for T0, and the range is ready to support liftoff in about 13 minutes from now. For now, let's take a moment to get more familiar with the Falcon 9 rocket that you see there on your screen. Our two-stage liquid-fueled launch vehicle stands 70 meters tall, which is equivalent to the wingspan of a 747 jet. Like most of our missions these days, the booster supporting today's flight is flight-proven and flying for a 5th time, having previously supported SES-22 and 3 Starlink missions. There are 3 main parts of the rocket visible on your screen: the first stage, second stage, and the fairing. Now, the bottom 2/3 of the vehicle is what we call the first stage. This is the portion of the vehicle that is covered with soot from its previous flights. The first stage's primary role is to accelerate all the way to the edge of space with the help of 9 Merlin engines. And there it will drop off the second stage, which has the payload attached to it. Now, the first stage will then make its way back to Earth, where we will attempt to recover it back on land at Landing Zone 2 today. Now, if you turn your attention to the section above Stage 1 in the black carbon fiber inner stage, you'll see Falcon 9's second stage. About 2.5 minutes into flight, the stages will separate, and the second stage will ignite its single MVAC engine, or Merlin vacuum engine, to carry itself and the Ispace Series 1 lunar lander to a lunar transfer orbit. The satellite is safely enclosed inside of the payload fairing, which is the large nose cone at the very top of the vehicle. Our fairing is about 40 feet tall with a 17-foot diameter. Now, to put that size into perspective, an average fire truck is about 40 feet long and 12 feet wide, so it would just fill the inside of the fairing. Now, similar to the first stage, the fairing halves we are using today are flight-proven, and we'll be attempting to recover them again once they make their way back down to Earth. The main payload on today's mission is the Ispace Series 1 lunar lander. And on board the lander are 7 payloads, including 2 rovers, a battery experiment, an artificial intelligence flight computer, and multiple 360 cameras. Ispace has also included a nameplate engraved with names of Hakuto supporters during Google Lunar X Prize, and a music disc featuring the song Será from Japanese rock band Folcon Action. As mentioned earlier, in addition to these payloads, we have NASA's Jet Propulsion Laboratory's lunar flashlight on board our second stage today. So with that, let's learn a little bit more about our mission today. Vamos ver aí pouquinho da missão de hoje. Today, we're opening up new horizons. Missão. Ispace's vision is to expand human activity beyond Earth and to create a future cislunar economy. We envision a future where thousands of people visit, live, and work on the moon, contributing to the progress of all humankind. Então, o objetivo é de fazer com As que the pessoas first também step, we da developed our own lunar lander technology, the Series 1 lunar lander. Combining flight-proven technologies and in-house development, Ispace is offering frequent and reliable payload transportation to lunar orbit and surface, as well as data services to support and accelerate technological demonstrations, science projects, and our customers' next-generation businesses. Among the milestones of our first mission are a successful launch and establishing a communications link with our ground control, followed by a series of maneuvers during the lander's journey to the moon. Our mission success criteria are focused on lunar landing, each of which will verify our individual lander technologies and accumulate value in our knowledge base. After launch, the lander's operations are controlled from our Mission Control Center in Tokyo. The lander will use its thrusters, controlled by Draper's landing software, leveraging experience from the Apollo program to perform a controlled descent and landing on the lunar surface. After safely arriving on the moon, the lander will start the deployment and operations of its payloads, as well as establish a stronger communication link for the transmission of data and telemetry. The planned mission duration will last approximately 10 days.
Among others, Ispace aims to collect lunar regolith and to transfer ownership of this lunar resource to NASA, jump-starting space resource utilization. Our first 2 missions will verify our design and technology, and the experience and data from those missions will contribute to the design of the Series 2 lander, which we will provide to the NASA CLIPS program as part of our Mission 3 in 2025, as a member of Team Draper. Então a segunda parte da missão aí, né, a Hakuto-R from over 25 countries and has been working tirelessly to get ready for this day. Vai ao solo lunar, by applying space-proven components for critical systems such as propulsion and avionics, and utilizing in-house developed parts for other systems, we are able to develop and integrate our lander faster and more efficiently. On this first mission, we are carrying the Mohammed bin Rashid Space Center Rashid rover from Dubai, the Japan Aerospace Exploration Agency's transformable lunar robot, multiple payloads within the Canadian Space Agency's LEAP program, and an experimental solid-state battery by NGK spark plug to the lunar surface. Ispace continues to overcome new and unique challenges every day, but we are committed to make our vision a reality. The objective of our first mission is to verify our lander technology and design. The work for our subsequent missions has already begun, and the experience from our first mission will enable us to improve our lander design further and overcome obstacles during our second mission in 2024 and third mission in 2025 at an even higher level of competency. This first mission will further validate and strengthen our business, providing reliable lunar transportation and lunar data services. This is the dawn of the lunar economy. Para o lançamento. Join us in this new chapter of humanity. Let's go to the moon. Let's go to the moon. Vamos à lua. On your screen is a live view of the Hakuto-R's Mission Control Center located in Tokyo. From their Mission Control Center, the Ispace team will monitor the lunar lander's attitude, operational state, and other conditions. The members on console will send commands and data to the lander and receive images and telemetry among the other data during transit to the moon as well as from the lunar surface. Now, if you're interested in following along with Hakuto-R's Mission Control Center, feel free to check out ispaceinc.com/launch. Load is complete. Now, as we approach T-minus 6 minutes to liftoff, the Falcon 9 team began their final checks at T-minus 2 hours. Most recently, we completed the ground team pull to proceed with propellant load and launch at T-minus 38 minutes. We began loading propellant at T-minus 35 minutes. And Falcon 9 is a bipropellant vehicle, meaning it uses 2 propellants, a fuel and an oxidizer. For Falcon 9, our fuel is a refined form of kerosene known as RP1, or rocket propellant 1. Now, to burn the fuel, we need an oxidizer. Falcon 9's oxidizer is super chilled liquid oxygen, or what we call densified LOX. It's chilled well below its boiling point, which increases its density and allows us to load more into the first and second stage LOX tanks. Currently, fuel loading is complete on the second stage, while loading continues on the first stage until T-minus 6 minutes. Liquid oxygen is loading onto both first and second stages right now. Now we also need an igniter to start burning the fuel and oxidizer. Tanks are pressurizing for strong back retract. Just pausing for those comms. We also need an igniter to start burning the fuel and oxidizer, and for that we use the chemical TTEB, or triethyl aluminum and triethyl borane. It produces a characteristic green flash that we can sometimes see at the bottom of the vehicle. Once our Merlin engines ignite, they'll begin throwing the combustion exhaust out of the engine nozzles at the base of the rocket, resulting in a push on the vehicle in the opposite direction. This is a great example. Retract has started. This is a great example of Newton's third law of motion. For every action, there is an equal and opposite reaction. As for weather, we are still currently green, and the range is ready to support liftoff in just about 4 minutes from now at 2:38 a.m. Eastern Time.
And you can see on your screen just below the fairing, the clamp arms have begun opening. Once these are fully opened, then the TE or the transporter erector will begin to retract away from the vehicle. Now at T-0, ground hydraulic systems will pull the TE even further away from Falcon 9 as it lifts off. And there, again, you can see on your screen, looks like the clamp arms are now fully open. That TE should begin to retract away from the vehicle. Now, at this point in the countdown, both the first and second stages are nearly fully loaded with 1 million pounds of kerosene fuel and liquid oxygen. Both first stage and second stage should finish loading propellant about a minute apart from each other. First stage will wrap up at T-3 minutes, and second stage at T-2 minutes. Stage 1 LOX load complete. Great timing. There's that call out that LOX load is now complete on the first stage. 3 minutes. Now, those white clouds that you see around Falcon 9 are created when propellant oxidizer, that super chilled liquid oxygen, comes in contact with the warm, humid weather in Florida. At T-60 seconds, Falcon 9 will be in startup. This means that the rocket's autonomous internal flight computers have taken over the launch countdown. And just inside T-2 seconds is when we light the Merlin 1D engines for liftoff. The Ispace Mission 1 payload continues to be healthy, and the Falcon 9 team is tracking no issues on the vehicle. If for some reason we do not launch today, we do have a backup opportunity tomorrow around the same time. Now again, weather is still looking good for T0, and the range is still green for launch. So with that, we're proceeding into the last couple of minutes of the terminal count. Again, liquid oxygen loading should complete around T-2 minutes. Mas até o momento tudo vai. 2 minutos. Até o momento então está tudo liberado para o lançamento. Stage 2 LOX load is complete. Stage 2 então com abastecimento concluído. Falcon 9, liquid oxygen loading completing on the second stage concludes propellant loading of Falcon 9. And ground gas closeouts has started. I mentioned that transporter erector earlier. There is a liquid oxygen line that we are now venting out, and that's why you see more of those white clouds around the vehicle. And at T-1 minute is when Falcon 9 will go into startup, and the internal flight computers will take over the launch countdown. Minuto aí para o lançamento. Vamos ter então o início do piloto automático, né, do startup. Falcon 9 is in startup. There it is. The vehicle is also now pressurizing for launch, and now we are just waiting for the final call from the launch director. 50 segundos. Falcon 9, Ispace. Go for launch. Falcon 9 liberado para o lançamento. All systems are go for launch of Falcon 9 with Ispace Mission 1. T-minus 20 seconds and counting. 20 segundos. 15. 10. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignição e liftoff. Então, às 4 horas e 38 minutos na hora de Brasília, lançou o Folcon 9 levando a missão em Space M1 pelo voo submarino. Stage 1 propulsion is nominal. Falcon 9 has successfully lifted off from Pad 40 at Cape Canaveral Space Force Station, carrying the Ispace Series 1 lunar lander. During ascent, we tilt the engines, which we call gimbaling, and that turns the rocket horizontally. And that's what we call a gravity turn. We are still nominal. We are still going up, but we are also heading horizontally away from the launch pad. The
rocket typically needs to go 17,000. Vehicle supersonic. Veículo Great call supersônico. outs there. The Minuto rocket de typically voo. needs to go 17,500 miles per hour horizontally in order to avoid being pulled back down to Earth and get into orbit. And we just heard a call out for max Q. That is maximum dynamic pressure. This is the largest structural load that the vehicle sees on ascent. Now that we're past the period of max Q, or maximum dynamic pressure, we do have 5 events coming up in quick succession. That'll be MECO, stage separation, stage 1 flip, SES-1, and then the boost back burn on the first stage will begin. Again, MECO is where all 9 of those engines that you see lit up on your screen, those will shut down. That helps slow the stage down in preparation for stage separation. Then the first stage will do a flip in order to make its way back to its landing zone today on land, followed by SES-1 or second stage engine start 1 on the second stage. That's where the MVAC engine will ignite, and then the boost back burn will also begin on the first stage. Those events are coming up here in just a few seconds. Então, nesse momento, aí vamos ter o MECO, né, que é a separação do primeiro estágio, desligamento do primeiro estágio, separação e ignição do estágio 2. Stage separation confirmed. E aí, portanto, separação e ignição do estágio 2. Stage 1 boost back startup. Some really cool views there. We just had MECO stage separation. You could see the stage 1 flipping in the background of the MVAC view, and an awesome view of the first stage boost back burn there. Awesome views. Again, that was MECO stage separation, stage 1 flip, SES-1, that's the MVAC engine igniting. There you can see that on your right-hand screen. Stage 1 is currently in its boost back burn. Fairing separation confirmed. And there you can see on the right-hand screen, the fairing halves have deployed from the second stage as well. These fairing halves have completed their 4th and 5th flight and will be recovered when they return back down to Earth on our recovery vessel, Bob. Stage 1 boost back shut down. And as you saw on your left-hand screen, the engine has shut down on the first stage. That concludes the boost back burn for stage 1. Estamos acompanhando então a primeira missão da Ispace. An awesome view here. This is from our Falcon 9 second stage, looking at our MVAC engine in its first burn at the moment. 4 minutos já de plus missão. 4 minutes into today's mission. We are in the first of 2 planned MVAC burns before payload deployment. At T plus 6 minutes and 33 seconds, you should see on your screen the first stage's entry burn. That burn will last about 20 seconds. Now, the entry burn is where we relight 3 M1D engines, starting with the center E9 engine, then followed shortly afterwards by the E1 and E5 engines. Now, that slows the vehicle down as it passes back into the Earth's atmosphere. Now, we need to slow the stage down in order to reduce re-entry forces, and that helps us with recovery and reuse of the first stage. Now, again, what you're seeing on your screen is a view of the MVAC engine on the second stage. So far, looking like it's on a nominal trajectory. Now, reusability is key to lowering the cost. Vehicles on nominal trajectory. Great call-outs there. Reusability is key to lowering the cost of spaceflight, which enables more investments in critical scientific research. The Falcon 9 first stage that is supporting today's mission will perform this entry burn for the 5th time, previously having supported SES-22 and 3 Starlink missions. Again, that entry burn will be coming up in just about a minute from now, around the T plus 6 minute and 33 second mark.
During that entry burn, Falcon 9 is decelerating by firing its Merlin engines, and we are still moving rapidly. This causes the vehicle to fly through Merlin's exhaust gases, which we also call the rocket's plume, and this deposits a layer of soot on the vehicle's surface. Now, that soot comes from the carbon-based fuel that Falcon 9 uses. About 30 seconds away from the entry burn on the first stage. Again, you're seeing a view of the second stage MVAC engine on your screen. Então, temos aí então, a reentrada no primeiro estágio. Stage 1, entry burn startup. 6 minutos e 40 there now segundos. On your left-hand screen is the first stage. We did hear the call out and also can see those engines lighting up the screen, very bright there. This burn lasts about 20 seconds. Again, it's 3 of 9 M1D engines reigniting. 7 minutos de missão. Stage 1, entry burn shut down. 7 minutos e 5 segundos de missão, entrada concluída. And as you saw, the engines have shut down. That concludes the entry burn for the first stage. Next up, in just about 30 seconds, will be the landing burn for the first stage. That's a single engine burn, the center E9 engine. Each engine is optimized for sea level. Startup terminal guidance. And it has about 190,000 pounds of thrust. So that single engine is just enough thrust to enable the first stage vehicle to touch down on its landing zone. Today will be Stage 1 transonic. It will be landing zone 2 or LZ2 that we will be attempting to land on today. And just shortly after the landing burn begins, Stage 1 landing burn. As we just saw and heard, the stage 1 vehicle landing burn has begun. 1 kilometer. We also heard the shutdown of the second stage engine, but let's watch as Falcon 9 touches down for landing with this incredible view here. Nominal orbit insertion. Stage 1 landing leg deploy. E pousou. Mais pouso feito com sucesso aí. Really awesome views there. As you can see, Falcon 9 has touched down on landing zone 2. That is our 155th recovery of an orbital class rocket, including first stage landings for Falcon 9 and Falcon Heavy. Now we also had SECO 1 or second stage engine cutoff 1. And that is of that MVAC engine that you can see there shut down. But the mission is not over just yet. The second stage is now embarking on its first coast phase. After the coast phase, we will light that MVAC engine for a second time at T plus 40 minutes. We will not have ground station coverage for SES-2 and SECO-2, so we'll come back to confirm a successful burn right before payload deploy at the T plus 47 minute mark. So sit back and enjoy the space tunes, and we'll see you back here in about 35 minutes. Agora voltaremos daqui a 40 minutos, aproximadamente. Vai para voltar daqui a 40 minutos. Ele vai dar então a volta, e aí ele vai agora, então é só aguardar daqui a 40 minutos, mais ou menos por aí. Certo? Então daqui a pouco eu volto aí também. Tá? Você fica então com as imagens
do estágio 2 do Folcon 9. Cerca de instantes, então, eu retorno. Certo? E tem mais imagens aí.
Estamos de volta e estamos trazendo para vocês aí 5 horas e 12 minutos no horário de Brasília. Estamos trazendo aí a missão Ispace Hakuto-R. O lançamento então aconteceu no horário previsto, às 4h38 da manhã, no horário de Brasília, no complexo número 40, no Cabo Canaveral, na Flórida. Então, nesse momento aí, a estágio 2, né, está completando aí a volta, né, para que depois, então, tenha a nova transferência de órbita, né, com a queima, então, novamente do estágio 2. E vocês podem perceber aí que temos 2 deploy, né? Então, o primeiro deploy será, então, do CubeSat, né, da NASA, né, satélite cubo, né, NASA. E logo depois, então, o deploy do Hakuto. E esse deploy do Hakuto, né, essa sonda, então, depois ela vai seguir em direção à Lua, né, então a gente vai fazer todo o estudo ali, testes aí, preparativos aí para a superfície lunar, né, inclusive com um rover que foi produzido pelo pessoal de Dubai. Lembrando que mais tarde, né, a partir de 12h30, vamos ter live e também no nosso canal, no segmento, esse segmento nosso aí, UPTV in Space, nós vamos trazer aí todos os detalhes da chegada da cápsula Orion à Terra e com o splashdown. Aqui então trazemos todos os detalhes para vocês. Não só do lançamento, mas sim de todo o processo da missão. Então, daqui dentro de instantes, né, vamos ter aí o segundo ponto de ignição do estágio 2, né, para justamente fazer só a ganho da velocidade para transferência de órbita. Então, vai ser bem pouco, né, o tempo aí de ignição. Dentro de alguns instantes mais. Estamos ao vivo, então, com a missão Ispace. Esse foi, então, o lançamento de número 56 do Folcon 9 da SpaceX este ano. No ano de 2022. Daqui a pouco, né, vamos ter aí, então, o segundo ponto de ignição do estágio 2. Nesse momento, então, estamos aí com 37 minutos e 30 segundos de ignição. 5 horas e 16 minutos no horário de Brasília, né? Estamos no altitude aí de 264 km e com uma velocidade, então, constante de 26.328 km por hora. Devemos atingir a alcançar uma velocidade, então, né, com o próximo ponto aí de ignição aí de 33.000 km por hora. Mais ou menos por aí, de 35.000 km por hora de velocidade. Lembrando sempre aí de deixar o seu like, né, de compartilhar e de se inscrever no canal. Lembrando que nosso canal aqui é o único que transmite no Brasil todos os detalhes para vocês. Transmissão.
Vai trazer então a transmissão completa aí das missões para você. Estou querendo ser o Launchpad brasileiro. Trinta e 39 minutos de missão neste momento. Cinco horas e 18 minutos no horário de Brasília. Estamos então acompanhando a missão Ispace. Daqui a pouco então vamos ter aí ponto de ignição do segundo estágio. Está ganhando então velocidade de transferência de órbita. Nesse momento então, iniciando aí a sequência então do segundo ponto de ignição, confirmado aí na tela. Estamos ao vivo, então, trazendo para vocês a missão Ispace. A segunda missão, então, do Hakuto, né? Essa missão que a gente está acompanhando será em 2024. Que essa missão toda, então, é o preparativo para a missão de 2025, quando é a ida, então, de fato, novamente do homem à Lua. Então, confirmado aqui o desligamento então, do motor do segundo estágio. Só que nesse momento estamos aí com aquele momento que a gente está com sem contato, né? De radar aí no momento. Né, para confirmar então a altitude e a velocidade do estágio 2. Então temos dois pontos de deploy, né? O primeiro ponto de deploy então será o cubo, né, da NASA. E o segundo ponto de deploy então será de fato o Hakuto. Aí, portanto, voltamos com o sinal. Então, nesse momento, daí, atingimos a velocidade aí de 37.000 km por hora, numa altitude aí de 327 km. Estamos aí com 42 minutos e 20 de missão. O lançamento, então, ocorreu às 4h38 da manhã, no horário de Brasília. E vocês viram tudo aqui ao vivo. Vocês tudo verão sim. Todas as missões aqui ao vivo também. Completo. Então, peço sempre aí para deixar o seu like e de seguir a gente no nosso canal. E mais tarde, a partir de 12h30, aí, vamos acompanhar o retorno então do Orion. E com o splashdown.
Então, dentro de instantes aí, vamos ter o nosso primeiro deploy. Então, que essa é a nossa segunda live aqui no segmento do PPV in Space, no nosso canal, então, Matemática com I.P. Além então, do nosso segmento, né, Space, nós também trazemos aí segmento de programação, né, e o foco principal, lógico, de matemática. Então, já, então, vamos ter o nosso primeiro deploy. Mais uma vez aí, voltamos com o sinal, então, do estágio 2. Estamos agora a 678 km de altitude. Novamente atualizou. Estamos agora 740 e subindo. Time launch at 2:38 a.m. Eastern Time, followed by successful ascent, stage separation, first stage landing, and a second stage engine burn. Now, during the coast phase, we were expected to have a second relight and shutdown of our second stage, which should be confirmed momentarily here. The next major milestone coming up on today's mission is the deployment of the Ispace Series 1 lunar lander from Falcon 9's second stage, which will happen in just about 30 seconds from now. Now, as a reminder, today's launch is a part of the Hakuto-R program and is the first of 2 missions. Mission 2 is tentatively planned for 2024. Both missions are considered technology demonstrations and will provide feedback for future missions. Estamos aí com a confirmação do deploy. And we're just a few seconds away from payload deploy. And we might not have ground station coverage during deployment, so we may have to wait for confirmation here. Ispace M1 payload deploy confirmed. Deploy confirmado aí do as you can see on your screen, the Ispace Series 1 lunar lander is now on its way towards the moon. Great view there. Our mission isn't over yet. As mentioned earlier in the webcast, we do have a ride share on today's mission. Lunar Flashlight will deploy around T plus 53 minutes. So sit back, enjoy the views, and we'll see you back here in another 5 minutes. Deploy para a NASA. Lá vai o Hakuto.
Então, o Hakuto foi o primeiro a fazer o deploy. Então, daqui a pouco, aí deve de mais ou menos aí 10 minutos, vamos ter um novo deploy. E vamos acompanhar tudo até o final. Então, lembrando que mais tarde, 12h30, missão da Artemis 1. E o Hakuto foi embora. Olha lá ele lá. $51 minutos já de missão. Neste momento aí estamos em altitude já de 1.800 quilômetros. Agora prontos aí para o segundo ponto de deploy. $1.920 já quilômetros de altitude, com 52, quase 52 minutos de missão. Dentro de mais alguns instantes, um novo ponto de deploy. Lá vai o Hakuto. 2.000 quilômetros. Estamos subindo rápido, né? If you're just joining us, we've had a nominal mission so far, having deployed the Ispace Series 1 payload just a few minutes ago. We are now coming up on the final milestone for today's launch, the deployment of Lunar Flashlight. Managed by the Jet Propulsion Laboratory, operated by Georgia Tech, and integrated by Maverick Space Systems, Lunar Flashlight will be finding and mapping water on the moon, which will help enable humans to permanently work and live on the surface of the moon. Using a new green propulsion technology and 4 compact lasers, Lunar Flashlight will peer into permanently shadowed craters and areas of the moon that never see sunlight. Now, deployment of Lunar Flashlight should occur in about 10 seconds or so. And as a reminder, we may not have views of this deployment due to the placement of the payload on our camera and our cameras, but we'll listen in and keep an eye out to see if we can see it drift off in the distance. And in your view there, you can actually see the Ispace Series 1 lunar lander off in the distance there. Agora vamos ter o segundo ponto de deploy aí. Lunar flashlight separation confirmed. A câmera então da Lunar Flashing. That we did have deployment of the Lunar Flashlight. Again, off in the distance is the Series 1 lunar lander there. Again, we may not see the Lunar Flashlight, but we did hear the confirmation of payload deploy. So Lunar Flashlight is now on its journey to find water at the south pole of the moon.
And with successful deployment of Lunar Flashlight, that will end our webcast coverage for this mission. All of us here at SpaceX want to give a big thank you to our customer Ispace for entrusting us with today's mission. We also want to give a shout out to the Range and Federal Aviation Administration for supporting today's mission. And thanks to all of you, our viewers, for tuning in. Hope you have a great rest of your weekend, and we'll see you again soon. Então, com isso, né, encerramos aí a nossa transmissão de hoje. Quero agradecer, então, a toda a sua audiência e sua paciência. Nos veremos mais tarde, então, a partir do 12h30, com o retorno, então, do Orion. Então, agradeço desde já. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Até mais tarde.